Se você sempre quis entender como um computador funciona, nesse vídeo a gente vai explicar detalhadamente e de uma forma simples e fácil de entender. Um computador é uma máquina que recebe entradas, processa e armazena esses resultados e no final gera saídas. Bom, isso é um tanto quanto abstrato, mas um computador, na realidade, só faz duas coisas muito bem, que é fazer contas e armazenar os resultados. E essas contas são mais simples ainda do que você imagina. Ele só sabe identificar se uma coisa é um 0 ou um 1 e também armazenar esse dado. A partir daí, tudo se constrói. Mas vamos então falar em termos mais concretos. Uma entrada, por exemplo, pode ser você usando o mouse do seu computador. Existem outros tipos de entrada, como um teclado, um tablet de desenho, uma tela touchscreen, que é uma tela que você encosta. Então, a partir disso, você gera entradas no computador. Essas entradas são processadas pelo computador e armazenadas, então a gente tem o processador e a memória, e no final desse processamento a gente tem resultados que são gerados. E esses resultados, a forma mais comum que eles são enviados na forma de saída é, por exemplo, numa tela de computador. A tela vai mostrar ali para a gente. Também outras formas de saída são uma impressora, que vai imprimir um papel, uma caixa de som, que vai sair um som então no computador, e também você pode mesmo considerar como saída um cabo de internet que vai levar uma informação para um outro computador. Para que o computador funcione, esse processamento todo ocorra, os circuitos sejam alimentados, a gente precisa de energia elétrica que vem da rede elétrica. Então a gente tem uma energia que vem da rede elétrica em corrente alternada, ela pode vir às vezes em 127 ou 220 volts, e a gente tem que converter essa energia para a forma de corrente contínua que vão alimentar os circuitos do computador. E é esse o principal papel da fonte, que além de fazer isso, também protege os computadores no caso de algum problema na rede. O principal componente do computador é esse pequeno processador aqui, ele que faz todas as contas e é a parte fundamental. Ele é composto por bilhões de transistores, que são elementos eletrônicos, são componentes eletrônicos muito pequenos que são responsáveis pela lógica do computador funcionar. Basicamente, um transistor é como se fosse um 0 ou 1. Então, ele tem a possibilidade de estar ligado ou desligado. E apenas com essa lógica, que é chamada a lógica binária, de zeros ou uns, o computador consegue fazer todas as contas, já que ele possui bilhões desses componentes. Esse pequeno componente ele é chamado de processador, ou do inglês ele é CPU, que é Computer Processing Unit, unidade de processamento do computador. Muita gente, erroneamente, chama o gabinete de CPU, mas na realidade, CPU é só esse pequeno componente. Só que como vamos fazer então para a gente alimentar esse processador para ele poder fazer os cálculos que a gente quer? Sendo que a gente tem aqui uma fonte e tem um processador. É aí que entra a placa-mãe. Ela vai fazer todas essas conexões. Então, aqui na placa-mãe, a gente vai conectar o processador. Pronto, o processador ele já está aqui ligado na placa-mãe. Então tem vários circuitos aqui, e num deles mesmo a gente vai ligar a energia na placa-mãe. Então também tem outras conexões aqui que a gente tem que fazer, isso não é importante nesse vídeo, mas o importante é dizer que a gente vai pegar a energia da rede, vai conectar nessa placa-mãe, porque assim a gente vai conseguir dar energia para esse processador para conseguir fazer o processamento que precisa ser feito. Só que do jeito que a gente está aqui, a gente tem um problema. Esse processador ele está fazendo as contas, mas ele ainda não está lembrando de nada que ele faz. Então, se você pedir para ele somar 2 mais 4, ele não vai conseguir somar, porque ele não vai conseguir armazenar esses resultados. Para isso, a gente precisa de um componente que é chamado de memória RAM. RAM vem do inglês que é Random Access Memory. Essa memória RAM ela é responsável por um armazenamento rápido, porém volátil. Ou seja, toda vez que o computador desliga, as informações, os dados que estão nessa memória RAM, eles também desaparecem. E eles só funcionam quando o computador está ligado. A função também dessa placa-mãe, então, é fazer a comunicação entre o processador, a memória RAM e os outros componentes. Para isso, a placa-mãe, ela tem, embaixo dessa aleta aqui, ela tem um próprio chipset, que é um chip de computador também, que ele vai fazer o processamento dessa comunicação. Do jeito que esse computador, então, está aqui, ele já conseguiria fazer um cálculo e lembrar dos resultados. O problema é que quando a gente desconectasse ele da tomada, ele esqueceria tudo que já foi feito. Para resolver esse problema, a gente usa unidades que são chamadas memória secundária, o armazenamento. O termo mais correto de ser utilizado é armazenamento ao invés de memória, uma vez que o termo memória vamos usar para a memória RAM. A função do armazenamento, como esse daqui, é que as informações vão ficar guardadas mesmo quando o computador for desligado. Esse daqui é um disco rígido, que vem do inglês de HD, que é Hard Drive, ou HDD, Hard Drive Disk. O disco rígido
Ele possui uma agulha e um disco, e as informações são gravadas nele e elas podem ser recuperadas e apagadas também. Eu tenho aqui um disco rígido menor, que é um disco rígido de notebook, e aí a gente abriu ele, dá para ver aqui o funcionamento, mais ou menos, né? Que aqui tem um disco, e esse disco vai estar girando aí a 5.400 ou 7.200 rotações por minuto, ele gira bem rápido, e aí essa agulha vai percorrendo ele aqui e gravando as informações, né, para a gente poder acessar e trabalhar com os dados. Então, é muito importante que o computador tenha uma memória que é não volátil, uma memória que continue mesmo depois de desligado. Um grande avanço que houve na era da computação foi deixar de usar os discos rígidos dessa forma e começar a utilizar os SSDs. SSDs têm a mesma função de um HD, porém ele é muito mais rápido. Ele não tem essas partes móveis, tanto é que SSD significa disco de estado sólido, sem partes rotativas. Ele é muito mais rápido para acessar os dados. Então o computador como um todo fica mais rápido. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é conectar esse disco rígido no computador, que vai ser conectado aqui numa dessas portas e a gente precisaria de um cabo para isso. Por enquanto, eu vou deixar só ele aqui do lado e é um cabo que tivesse conectado nele e liga na placa-mãe. Dessa forma, o computador já poderia funcionar. Mas está faltando uma coisa, que é a comunicação com a tela. Como eu disse antes, a tela é o mecanismo mais importante de saída do computador. Como ele é tão importante e tão usado, foi desenvolvido um componente que justamente faz a comunicação do computador com a tela. E esse componente é a placa de vídeo. Alguns computadores possuem uma placa de vídeo grande, como essa daqui que você está vendo, e isso é especialmente necessário para quem for jogar jogos pesados ou usar programas pesados. Para quem não vai fazer isso, você pode ter uma placa de vídeo que ela está integrada ou na placa-mãe do seu computador ou no próprio processador. Então, é uma placa de vídeo que você nem vai ver ela, porque ela já está dentro do seu processador e vai fazer a função de comunicar com a tela. A placa de vídeo, ou GPU, é um componente essencial para os computadores, mas nem sempre ela vai ser um componente grande igual você está vendo aqui. Ele também é conectado na placa-mãe e vai fazer a ligação com a tela do computador. A função da GPU, ou placa de vídeo, é bem similar à do processador. Ela também processa as informações. Porém, o foco dela é gerar imagens gráficas. Então, todas as imagens que a gente vê na tela, todas as imagens que são geradas aqui, são feitas por esse componente. Pronto, do jeito que o computador está aqui, ele já iria funcionar. Todos os componentes importantes já estão aqui. O problema é que quando a gente ligasse ele na tomada, ele ia começar a fazer as contas e ia começar a esquentar muito. Só para você ter uma ideia, uma fonte ela varia aí de 300, 400 até 1000 watts de potência. Essa potência é similar à potência de uma sanduicheira. E a sanduicheira, como você bem sabe, esquenta bastante. Ou seja, esse computador, quando ele estiver operando em alto desempenho, ele vai cada vez esquentando mais, até o ponto que os componentes deles iriam estragar de tão quentes que ficariam. Porém, na realidade, acaba que o computador desliga antes que isso aconteça. Mas para que esse computador não esquente tanto, são utilizadas ventoinhas. E essas ventoinhas, elas vão gerar um fluxo de ar no computador que vai jogar o calor para fora e permitir que ele continue operando sem atingir temperaturas muito elevadas. Além das ventoinhas, para dissipar o calor, também são utilizados alertas como essa daqui do chipset da placa-mãe e também alertas com ventoinhas, igual essa daqui, que são responsáveis pela dissipação do componente do computador que esquenta mais, que é o processador. Qual que é o papel desses alertas? O papel das alertas é aumentar a superfície para a troca de calor. Quando a superfície aumenta, você tem uma troca de calor mais eficiente e o componente vai ser melhor resfriado ou refrigerado. Agora, está faltando um componente, porque você deve estar pensando que o computador não se parece muito com isso daqui. Porque, na verdade, a gente coloca isso tudo dentro de um gabinete, case, torre ou qualquer outro nome que você queira dar para isso. A função aqui do gabinete é realmente posicionar todos esses componentes, até para que a gente consiga posicionar as ventoinhas ou coolers e que tenha um bom fluxo de calor, também impeça que parte da poeira entre no computador. Também protege os componentes de algum dano físico. Com isso tudo aqui, a gente concluiu o hardware básico para que o computador funcione. Mas além disso, temos uma outra parte que é o software, que são os programas que vão em cima disso aqui tudo, de uma forma virtual, e que vão fazer o computador funcionar. Eu tenho um outro vídeo aqui que explica as diferenças entre software e hardware. Nosso computador pessoal aqui está pronto. Agora entendemos todos os componentes e sua função. Um notebook é muito parecido com isso daqui, porém os componentes são menores e estão mais juntos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês qual é a diferença entre um desktop, um computador de mesa e um notebook. E mais para frente também, a gente vai ter um vídeo aqui no canal
para explicar como você monta realmente seu computador, escolhe os componentes. Inscreva-se aqui no canal para você acompanhar essa playlist de computação básica e ver os próximos vídeos dessa série. Muito obrigado e até a próxima!